Para a última questão, uma questão de estomatologia aqui, um concurso de videira também, para a gente encerrar esse nosso aulão aqui de conteúdo que a gente teve um problema na live, né? Então, de novo, desculpas pelos problemas técnicos. Eu já vou avisando que na próxima terça a gente vai ter outra live. A próxima terça a live vai ser da VUNESP, concursos de Peruíbe, concursos de Guaratinguetá e concurso de Piracicaba. Nós teremos um curso presencial em São Paulo no dia 6, 7 e 8 de setembro para a Banca VUNESP. Então já fica de olho se você vai prestar um desses concursos, quer direcionar o seu estudo, vai ter essa live na próxima terça e se Deus quiser não vamos ter nenhum problema. Uma paciente com 63 anos, sexo feminino, trabalha como gari, sem nenhum tipo de proteção em relação à exposição solar. E refere não fazer uso de álcool e cigarros. O exame clínico mostra o vermelhão do lábio inferior com aspecto empalidecido e lustroso, com máculas focais brancas. O lábio superior não mostra alterações. A sinal alternativa que melhor representa o provável diagnóstico clínico do caso. Primeira coisa, a profissão da nossa paciente, gari, ela trabalha diretamente exposta ao sol. Então esse é um detalhe importante. Segundo, ela já é uma paciente mais velha, 63 anos, então a exposição solar é algo crônico, algo que a gente não tem como voltar atrás. O sol que foi tomado há 10 anos atrás vai refletir na saúde do lábio, vai refletir na saúde da pele. E geralmente esse preço a se pagar geralmente acontece depois dos 40, 50 anos, né? Muitas vezes nos 30 anos isso ainda não é visível. Pessoas mais claras geralmente já têm repercussões, né, da exposição solar excessiva já em idade menor, mas a outra população vai acontecer isso já numa idade mais avançada, sem nenhum tipo de proteção em relação à exposição solar. E refere não fazer uso de álcool e cigarros, então a paciente não fumava e não bebia. O que o exame clínico mostrou? Que o vermelhão do lábio inferior tinha esse aspecto empalidecido, mais esbranquiçado, meio claro e lustroso, com máculas focais brancas. O que seria isso, na verdade? Seriam leucoplasias, né? O lábio superior não mostra alterações. E isso acontece mesmo. Pela exposição solar, é difícil do lábio superior sofrer. Ele sofre radiação, sim, obviamente. Ele está desprotegido, mas quem sofre mais danos sempre é o lábio inferior. Então, a queilite actínica, essa doença, essa lesão relacionada à exposição solar crônica, prolongada, ela sim tem relação com o lábio inferior. E quem que é a resposta correta? Queilite actínica. Tudo que tiver queilite, it vem de uma inflamação, inflamação no lábio, então você já coloca na sua mente, grava que queilite é alguma coisa, uma inflamação que está acontecendo no lábio. Actínico tem relação com radiação solar. E a queilite actínica é uma lesão cancerizável, ela pode se transformar num câncer. Quando a gente pensa em câncer de boca, no Brasil é muito comum câncer de lábio, porque o Brasil é um país tropical e muita gente trabalha diretamente exposto ao sol. Esses cânceres de lábio têm relação direta com radiação solar, exposição prolongada e não tem muita relação com o cigarro. É claro que o cigarro, por exemplo, pode acelerar um processo de malignização ou cancerização numa área de queilite. Mas, quando a gente pensa em queilite, quem é o responsável principal seria a radiação solar, principalmente a radiação solar ultravioleta do tipo B. E é comum no lábio inferior, é muito difícil acontecer no lábio superior. São raros os casos de câncer de lábio superior, não é comum. Agora, lábio inferior a gente vê a todo momento, a gente vê muitos casos de câncer em lábio inferior. Candidíase. Candidíase pode ser uma lesão branca, né? No caso da candidíase pseudomembranosa. Pode ser uma cor vermelha, mas aí seria as candidíases eritematosas ou estomatite protética. Não existe em lábio, até existe, mas existe mais na região de comissura labial e não tem essa característica. A comissura labial formaria fissuras e aí seria a candidíase queilite angular. Líquen plano
Pode ter repercussão em lábio? Até pode, mas é mais comum na região de mucosa jugal, áreas esbranquiçadas, estrias de Wickham. E existe um líquen plano reticular, que é esse caso de estrias esbranquiçadas em mucosa jugal, bordo lingual, mas existe também os casos de líquen plano erosivo, que vão fazer lesões ulceradas em região de bordo lingual. Quelite actínica é a resposta. Hiperqueratose friccional, essas são lesões reacionais, relacionadas com trauma. Então, locais que constantemente sofrem traumas de mordida, traumas friccionais com prótese, por exemplo, ou algum aparelho ortodôntico, podem formar hiperqueratoses, aumento da camada de queratina. Essas hiperqueratoses não são lesões cancerizáveis, são lesões reacionais, geralmente relacionadas com algum tipo de trauma. Lúpus eritematoso discoide labial. Não, né? O lúpus ele não é uma lesão cancerizável. Ele pode até ter relação com a radiação solar. Aqueles pacientes podem desenvolver aquelas lesões avermelhadas, eritema em asa de borboleta, ou exantema em asa de borboleta, mas não são lesões cancerizáveis, né? Não é a região mais comum, lábio também. Então essa questão é uma questão bem tranquila, uma questão relacionada à quelite actínica, que é comum na região praiana, então é uma lesão cancerizável das mais comuns, ainda mais que o povo de Santa Catarina é muitos imigrantes europeus, então existem muitos casos de quelite e câncer de lábio na região de Santa Catarina.